Olá, alunos, muito bom dia. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos sobre genética. Falamos última aula a respeito da segunda lei de Mendel e hoje iremos dar continuidade a esse assunto, né? Falaremos aí sobre algumas exceções da lei de Mendel, que aqui inicialmente trabalharemos como linkage. Tá? Linkage que foi proposto por um cientista chamado Morgan. Tá? Ele teve a sacada de observar algumas exceções ao que Mendel descreveu na sua teoria. Né? Linkage também pode ser chamado de ligação gênica. Por que ligação gênica? Nessa situação aqui, Morgan afirma que eu tenho alelos diferentes, né, alelos para genes diferentes, para características diferentes, localizados em um mesmo cromossomo. Tá? Daí nós falamos que eles estão ligados. Ligados a quê? Ao mesmo cromossomo. Isso é o linkage. Tá? Para a gente falar um pouco sobre o linkage, teremos aí que voltar a entender como é que funciona a formação de gametas na segunda lei de Mendel, para entendermos essa diferença, essa exceção aqui no linkage. Como é que funciona o linkage? Então a gente vai comparar a segunda lei de Mendel com a lei de Morgan, que é a lei do linkage. Né? Bom, sabemos que na teoria de Mendel, toda característica é dada por dois fatores. Cada fator nós chamamos hoje de alelos. Né? Então toda característica é formada por dois fatores que se segregam de forma independente na formação dos gametas. Aí é que está o pulo do gato, aí é que está a diferenciação entre a segunda lei de Mendel e o linkage, a segregação independente. No caso da segunda lei de Mendel, toda característica é dada por dois fatores. Então aqui eu tenho duas características, né? A característica dada pelo par de fatores azão, azinho, e a característica dada pelo par de fatores Bzão, Bzinho. Então aqui, ó, eu tenho um par de alelos, que me dá uma característica, e o outro par de alelos, que me dá uma outra característica. Observe que na segunda lei de Mendel, cada fator, ou cada alelo, está localizado em um cromossomo diferente. Aqui eu tenho um par de cromossomo homólogo, um par de cromossomo homólogo. Esse alelo para a característica A está num cromossomo e esse alelo para a característica B está em outro cromossomo. A mesma coisa, esse alelo Azinho está em um cromossomo e o alelo Bzinho da outra característica está num quarto cromossomo. Então aqui eu tenho 4 cromossomos, né? 2 pares homólogos. Né? Lembrando que na segunda lei de Mendel, toda característica é dada por dois fatores que se separam na formação de gametas. Então eu tenho um par aqui, ó, que vai se separar na formação de gametas, e eu tenho um par aqui que também vai se separar na formação de gametas. E eles se recombinam na hora de formar os gametas. Esse alelo com um desses aqui, esse alelo com um desses aqui. Tá? De forma que, no processo de formação de gametas em animais, e a formação de gametas em animais se dá por um processo de divisão celular chamado de meiose, depois iremos falar um pouquinho sobre a meiose, tá? Na meiose, aqui, ó, eu vou ter a segregação independente. Lembrando que na meiose, eu vou ter uma célula diploide que vai formar 4, no final do processo, haploides. Olha, aqui eu tenho quantos cromossomos aqui, quantos alelos aqui, ó? 2. Né? 2 alelos para cada gene. Aqui eu vou ter quantos? Apenas um. Metade da informação. Então eu vou ter lá o alelo azão de uma característica, formando o gameta, com o alelo Bzão de outra característica. Né? Ou o alelo azão formando um gameta com alelo Bzinho de outra característica. Ou eu poderia pegar esse aqui, como eles são totalmente independentes na formação do gameta, eu posso pegar o Azinho recombinando com o Bzão. Azinho com Bzão. Ou poderia formar um gameta Azinho com Bzinho. Tá? Observa que
Olha só. Aqui, ó, eu formei um gameta, outro gameta, outro gameta, outro gameta. Tá? Então, toda a característica é dada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. Tá? Então, eu vou ter neste gameta o alelo de uma característica e o alelo de outra. Nesse gameta, o alelo de uma característica e o alelo de outra. Sempre na segunda lei de Mendel, as probabilidades de formação de gametas, as proporções, são iguais. Tá? Então, na segunda lei de Mendel, que eu vou ter um indivíduo assim, heterozigoto para as duas características, eu terei 25%, tá, de cada gameta de uma carga genética diferente. Então, a proporção aqui de gametas totais nesse indivíduo aqui é de 25% para gametas azão-bezão, 25% para azão-bezinho, 25% para azim-bezão e 25% para azim-bezinho. Professor, como é que você chegou a essa proporção de 25%? 4 é o número total de gametas diferentes que eu consigo produzir nesse caso aqui. Né? Se 4 equivale a 100%, 1 equivale a 25%. Porque é 25 e 25, 50. 50 mais 25, 75%. 75% mais 25, 100%. Então, no total de variações de gametas que esse indivíduo produz, que é 4, eu vou ter uma proporção igual para cada um deles, diferentes, cada gameta é diferente. Então, na segunda lei de Mendel, a proporção aqui, ó, é igual, tá? Por que que isso acontece? Porque a segregação aqui, ó, é independente, tá? Agora, senhores, vamos analisar uma outra situação, que é a ligação gênica. Bom, de cara a gente pode observar o seguinte, olha, aqui eu tenho quantos cromossomos? 4. Nessa situação aqui, ó, eu tenho quantos cromossomos? Apenas 2. Cromossomos não homólogos. Mas, professor, olha, 4 cromossomos aqui, 4 cromossomos. Se o número de genes são diferentes? Não, ó. Aqui eu vou ter os alelos azão, azim, bezão, bezim. Aqui também terei os alelos azão, azim, bezão, bezim. Qual a diferença? A diferença é que os alelos dominantes azão para uma característica e bezão para outra estão no mesmo cromossomo, estão ligados ao mesmo cromossomo. Tá? Então, nesse cromossomo aqui, eu vou ter o alelo azão-bezão, barra, no outro cromossomo, os alelos azim-bezim. Tá? Olha só. Então, em vez de ter 4, cada um em um cromossomo, eu vou ter apenas em um par de cromossomos os 4 alelos. Olha, o processo aqui na formação de gametas é o mesmo. Isso aqui é um animal, isso aqui é um animal. Então, a divisão celular, se aqui é por meiose, aqui também será por quê? Por meiose. Tá? Também será meiose aqui. Só que uma diferenciaçãozinha. Meiose. Antes de iniciar o processo de divisão celular meiótico, lembrando que na meiose eu teria uma célula diploide, que ao final de todo o processo formam 4 células ou 4 gametas haploides. Né? Antes de iniciar o processo de divisão celular meiótico, eu tenho uma fase no ciclo celular chamada de interfase, ou intérfase. Tá? Nessa intérfase, eu tenho uma duplicação da carga genética. Olha só que interessante, eu tenho uma duplicação da carga genética. Então, em vez de ter um par, eu terei 2 pares. Olha só, uma duplicação. Só que na intérfase, olha só, duplicou a carga genética, então eu vou ter 2, né? Duplicou a carga genética, eu vou desenhar só esse alelo aqui, ó, bem aqui em cima aqui para você entender melhor, tá? Ó, eu tinha
no início do ciclo celular, um cromossomo com os alelos Azão e Bzão, correto? Na intérfase, na fase de síntese, eu tenho uma duplicação desse cromossomo. Então, eu passarei a ter o quê? Uma duplicação, duplicou. Ó, neste cromossomo eu vou ter Azão, nesse aqui eu vou ter Bzão. Se é uma duplicação, se é uma cópia, aqui eu também vou ter Azão e aqui eu vou ter Bzão. Isso vai acontecer com esse cromossomo e com esse cromossomo. E aí eles iniciam um processo de divisão celular, um processo de meiose. Na primeira fase da meiose, existe um evento que ele não acontece com muita frequência, mas ele pode acontecer, chamado de permuta ou crossing over ou recombinação. Tá? Aí é que está o pulo do gato no linkage, né? Há uma recombinação de genes. Olha só o que acontece. Esse aqui duplicou, esse aqui também duplicou. Eu vou desenhar ele duplicado aqui também, ó. Vou desenhar ele duplicado aqui também. Então, aqui Azinho, aqui Bzinho e aqui Bzinho. O que acontece na duplicação, na primeira fase da meiose, no crossing over ou na permuta? Ocorre o toque entre esses cromossomos, entre esse e esse aqui, e há uma troca de genes. Há uma recombinação de genes. Olha só que legal, ó. Olha esse cromossomo aqui, ó. Esse aqui é esse aqui, após o crossing over. Vou até colocar um termo aqui para você não esquecer. Crossing over. Ou permuta, ou recombinação, né? Olha só, era para ser assim, mas como eles trocaram, onde aconteceu o crossing over? Aqui é o resultado final, né? O crossing over aconteceu aqui, ó, entre esses dois genes aqui, ó, esses dois alelos aqui. Olha só que legal. Eles trocaram nesse cromossomo aqui, eles trocaram. Então esse Bzinho que estava nesse cromossomo passou para cá, e esse alelo Bzão que estava nesse cromossomo passou para cá. Houve uma troca apenas nesse local aqui, ó. Olha só que legal. Houve uma troca, houve uma permuta, uma recombinação, houve um crossing over. Houve uma variabilidade maior aqui, ó, de fatores aqui. Olha só que legal, gente. Se na hora de formar gametas a proporção é diferente, veja só. Olha só, eu vou ter aqui, ó, vamos supor que esses cromossomos se separaram aqui, ó. Separou aqui, vou cortar aqui de preto, né? Separou aqui e separou aqui, virou dois cromossomos aqui, ó. Esse cromossomo aqui vai levar o alelo Azão e o alelo Bzão. Então vai formar um gameta Azão, Bzão. Esse aqui, olha só, vou pegar primeiro os que não sofreram crossing over. Esse aqui vai formar o alelo Azim, Bzinho, vai formar um gameta Azim, Bzinho. Agora vamos pegar os recombinantes. Esse cromossomo aqui vai formar o gameta Azão, Bzinho. Azão, Bzinho. Ok? E esse gameta aqui, esse cromossomo aqui, vai formar o gameta Azim e Bzão. Azim, Bzão. De forma que eu vou ter, continuando, quantos tipos de gametas diferentes eu vou ter? 4. Só que um detalhe, esses gametas aqui, que não sofreram recombinações, são classificados como gametas parentais, ok? Então eu vou colocar aqui, eu vou apagar essa parte da segunda lei, da primeira e segunda lei de medo aqui, né?
para a gente colocar aqui, ó. Então, esses em verde serão gametas parentais. Por que gametas parentais? Porque vieram dos pais e não sofreram recombinação. Tá? E esses dois aqui, vão ser classificados como os gametas recombinantes. Ah, por quê? Porque trocaram alelos, né? Trocaram alelos. Ó, trocaram alelos aqui, ó. O Bzão estava só de cá, era só Azão, Bzão, agora ficou Azinho, Bzão. Ok? Então, veja só. Sempre, a quantidade de gametas parentais será maior que a quantidade de gametas recombinantes. Então, a quantidade de gametas parentais sempre será maior que 50%. E a quantidade de gametas recombinantes sempre será menor que 50%. Professor, por que isso acontece? Porque não é sempre que vai acontecer esse fenômeno chamado de crossover. Tá? Não é sempre. Ok, senhores? Então, crossover acontece? Acontece. É frequente quando se forma gametas? Não. É um evento raro. É um evento que acontece de vez em quando. Ok? Então, se ele acontece de vez em quando, se essa recombinação acontece de vez em quando, a quantidade de gametas recombinantes sempre será menor que a quantidade de gametas não recombinantes ou parentais. Ok, meninos? Bom, então, lá na segunda lei de Mendel, a proporção sempre vai ser a mesma. Aqui no linkage, não. A proporção não é a mesma. Eu vou ter uma proporção sempre maior de gametas parentais e menor de gametas recombinantes. Sempre. Ok? Agora, veja bem. Observe essas duas situações aqui. Eu vou apagar isso aqui. Eu quero que você observe essas duas situações aqui. Tá? O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um par de cromossomos aqui, ó, e outro par aqui. Nas duas situações, observe bem, eles estão em linkage. Olha só, em ligação gênica. Eu vou ter o alelo Azão para uma característica e o Bzão de outra característica no mesmo cromossomo. Olha, se eu tenho alelos para características diferentes ligados no mesmo cromossomo, eu tenho um linkage, tá bom? Então aqui eu tenho um linkage, ó, estão ligados ao mesmo cromossomo. E o par aqui, ó, Azinho, Bzinho, também está no mesmo cromossomo. Nesta outra situação, eu tenho a mesma coisa. O alelo Azão, Bzão em linkage em um cromossomo e o alelo Azinho, Bzinho em linkage em outro cromossomo. Qual é a diferença entre eles aqui? A diferença entre essas duas situações é a distância entre esses alelos. Tá? Observa que a distância entre o alelo Azão e Bzão ela é menor que a distância entre o alelo Azão e Bzão. Na prática, isso acarreta o quê? Quanto maior a distância entre os alelos diferentes aqui, ó, maior a probabilidade de recombinação gênica. Por quê? Olha só. Veja bem. Se o crossing over acontecer nessa situação aqui, nessa posição aqui, altera a formação de gametas desses dois cromossomos aqui? Não altera, tá? Nem do Azão, nem do Azinho, nem do Bzão, nem do Bzinho. Então, se o crossover acontecer aqui, altera alguma coisa aqui? Não. Se o crossover acontecer aqui, altera alguma coisa em cima? Não. Tá? Então, quantos mais próximos estão os alelos, menor a proporção de recombinação. Quanto maior a distância entre os alelos, maior
a proporção de recombinação, a proporção de gametas recombinantes. Ó, quanto maior a distância entre os genes, Azão e Bzão, maior a quantidade de gametas recombinantes. Por quê? Porque se na mesma situação o crossing over acontecer aqui, aí eu vou ter uma recombinação. Por quê? Porque o Bzinho vem para cá e o Bzão vai para lá. Aí, aqui eu só posso formar gametas Azão, Bzão e gametas Azim, Bzim. Se houver crossover nessa posição aqui, eu vou formar gametas Azão, Bzão, gametas Azão, Bzim, gametas Azim, Bzim e Azim, Bzão. Olha só, eu vou ter gametas recombinantes. Tá? Então, quanto maior a distância entre os genes, maior a proporção de recombinação. Eu só vou ter que ficar contando, medindo no cromossomo a distância entre esses genes? Não. Morgan teve uma sacada interessantíssima. Ele analisou a proporção dos gametas recombinantes. Quantos gametas recombinantes tinham lá? E aí ele relacionou a quantidade de gametas recombinantes à distância entre os genes. Olha, se eu tenho 12% do total de gametas recombinantes, eu tenho uma distância entre os genes de 12 unidades de recombinação. Tá? Essa é a unidade de medida de distância entre os genes aqui. Né? Se eu tenho 5% de gametas recombinantes, eu vou ter uma distância de 5 unidades de recombinação entre os dois genes. Quanto maior a distância entre os genes, maior a taxa de recombinação de gametas recombinantes. Se eu tenho 30% de gametas recombinantes, eu tenho uma distância entre os genes de 30 unidades de recombinação. Entenderam? Ah? Queridos, se vocês entenderam isso, próxima aula iremos fazer alguns exercícios sobre essa questão da recombinação e linkage. Ok? Tem visto o seguinte, olha, no linkage, a proporção de gametas recombinantes é menor do que a proporção de gametas parentais, e quanto maior a distância entre os genes, maior a quantidade de gametas recombinantes. Anota isso no seu caderno, isso é importante. E lá na segunda lei de Mendel clássica lá, a segregação é independente e forma gametas de proporções iguais. Aqui a proporção é diferente. Lá a proporção é igual. Ok? Um grande abraço a vocês e bons estudos. Até mais.